podcast dos bons companheiros. Eu sou o Rod. Meu nome é Fernando Imperator. Eu sou o Bruno Assis. E estamos aqui para falar de Robocop, O policial do futuro. Tcharam. Isso mesmo, Tinha aí, robô. Mas o Robocop novo? Não, porque esse o nosso amigo Imperator já comentou, como você pode ver aqui. Sim. E a gente tá falando do primeiro de 1987. Exato. Dirigido por Paul Verhoeven. Overhoven, que você também deve conhecer de Vingador do Futuro, Ó, Tropas Estelares, Instinto Selvagem, É isso aí. né? acho que é os mais Hollow Man, conhecidos. que é o Homem Hollow Man, que é o Invisível. Homem Sem Sombra, Homem Sem Sombra. que, né? Kevin Bacon, tá aí, né, cara? Pô, Sou fã todos dele. gostamos de bacon. E Robocop é um filme sobre um policial que morre e vira um robô. Um Robotira. Um robotira. Robotira. E aí, um robô ciborgue, né? É. E aí você tem todo o contexto de ficção científica, né? Sim. Se passa na Detroit do cibernética, futuro. né? É. E todas as questões que o filme engloba. Eu achei bem bacana. Sim, é. Não só de ficção científica, mas esse filme também é um dos grandes representantes do cyberpunk, né, cara? Certo. Que na década de 80 fez bastante sucesso, que é um subgênero da ficção científica que trata de várias coisas que você vê no Robocop, como por exemplo a corrupção das cidades, né, a junção do homem com a máquina, né? Nesse caso até de forma bem literal, É. né? E As grandes organizações dominando, né? Tendo mais poder do que Isso, governo. o corporativismo sobrepujando o governo, né? Ah, Então, um dos grandes representantes do gênero cyberpunk, né, cara? verdade. A gente tem uma OCP trabalhando com a polícia, né? Você vê uma empresa Sim. privada nesse caso. Exato. E na verdade eles meio que mandam na polícia, né? É. Porque inclusive Sim. tipo, dão ordens. O cara e tal. chega lá e fala, não, isso aqui é projeto da OCP, então cala a boca É, aí. fica na tua aí. E o cara tem que ficar, né? Porque quem manda é a OCP, não é a pois polícia. é. A polícia que deveria ser um órgão neutro, Sim. né? Não está sob um poder privado. E o filme levanta, né? Todas essas questões, né? Todas essas questões, exatamente. Questão de identidade aí, o que acontece do homem, quem, né? O homem-máquina, que o Robocop tá procurando também, né? O que faz dele ser ele, né? Exatamente. Quando se te reprogramam ele. E nesse É. filme tem todo esse dilema, né? Tem. É bacana porque ele começa assim, sem saber, ele não sabe, ele é um robô, pra mim eu sou um robô, eu sou um Ele não robô, tem qual é o seu noção nome? da existência. Esse nome não faz sentido, essa É. pergunta não faz sentido. E aí com o tempo ele vai tendo pistas e tal, e descobrindo. Porque ainda tem o resto do ser humano. Então, assim, né, ao reprogramar ele, o que sobra ainda? O que É. seria a alma dele, né? É, Dá ou- pra dizer... A consciência, É. né? O que será? E Né? é engraçado porque assim, eles programam ele pra ser um bom detetive, né? Ele pega as pistas, tudo que ele grava é usado como prova e tal. Isso. E ele começa a, por acaso, investigar o próprio assassinato. E ele, peraí, quem é esse cara aqui? Pô, Murphy, quem que ela falou que era Murphy? Ah, sou eu? Quem é a Pô, parceira dele, né? então sou eu, deixa eu ir nessa casa. Ah, eu tô lembrando dessa porra. Então, né, tem isso. E aí que tá, ele começa a dar dicas de que tem um homem ali dentro ainda, né? A própria giradinha de arma que ele faz. Exatamente. As frases que ele reutiliza, né? Dead or alive, you're coming with me. Tudo isso, né, o filme já mostra no começo enquanto ele é humano, né, Uhum. ele tem um acidente, e a gente tem que voltar só um pouquinho pra dar um contexto que, por que ele foi criado? Pois é. Para combater o crime em Detroit. Porque Né? tinha... Nova né, Detroit, né? Exato, tem a ideia de construir uma nova Detroit, o crime precisa acabar. Exato. E pra Delta isso- City, né? Delta Seria City. o minhocão É. master de Detroit, ficaria em cima da É cidade. tipo o Futurama, New York de Futurama. New né? York, Eles- exato. Cara, não, vai dar um trabalho arrumar isso aqui. Vamos construir uma por Em cima cima. e tal. Pum, Que é o que acaba acontecendo hoje em dia, até aqui. Você pega os bairros, né, o centro de São Paulo tá totalmente deixado às traças. E aí Sim. você vai construir um empreendimento novo, legal, e o cara, sei lá, vai pra Alphaville, vai pra um bairro que não tem nada porque é mais Porque, fácil, tá ligado? puta, vou fazer. Exato. E Rio de Janeiro tem a Barra da Tijuca, tem tudo isso. E a Detroit hoje tá uma merda, assim, não tá igual o filme, cheio de... Bom, tá, na verdade. Eles estão... Não, sério, tem casa pra vender por $5 e ninguém compra, porque é uma merda, sabe? Tipo, É existe zoado isso. mesmo. Isso é verdade, tá um problema sério. E aí eles têm esse plano, né, de construir Delta City, que seria, como você disse, a Detroit melhorada, né? Seria Alphaville, Delta City já é a quarta Ó. tentativa. Né? 4, Alphaville, Beta Town, até chegar em Delta City. Só que você vê que, assim, não é só a questão do lugar, não é o lugar que está corrompido, né? São as pessoas, as organizações, o modo de pensar da sociedade que está corrompido, que é o que leva as decisões das pessoas a tornarem o mundo aquele mundo caótico e corrompido. Tanto que
mais pro fim do filme, quando você vai ter a resolução, né, que ele fala, não, vamos construir Delta City para ser um negócio, um mundo novo, né? Aí mais pro fim do filme você descobre que na verdade não é bem isso. O Dick Jones, né, que é o vilão, o maior vilão do filme, Melhor nome do vilão. ele tá negociando com o mafioso pro mafioso controlar o crime em Delta City. tem- Então e aí, A gente né? tem muitos interesses, né? Você tem Sim. o dono da OCP, a princípio ele parece ser um cara que, por mais que ele vise o lucro, é uma grande corporação, ele tá querendo bem através de... Ele essa quer impressão- servir as pessoas. A impressão né? que você tem é Aí essa. você tem o assim. conflito dos Porque os policiais vão entrar em executivos. greve, né? E aí, imagina só. Também, imagina. Não, os policiais não gostam, né, dessa influência da OCP. Uhum. Você tem os executivos que brigam pela posição, tanto que a criação Sim. antes do Robocop você tem o ED-209, 209, que é a sim. criação do Dick Jones. Que é um ótimo robô, né, cara? Que né? protagoniza a melhor cena do filme, na minha É. opinião. Que é, né, eles mostrando lá, fazendo a demonstração da tecnologia do futuro, como vencer o crime, né? Uhum. E aí chega lá, solte a arma. Aí o cara solta a arma e ele deschava o maluco, tipo... o maluco Eu já vira falei, pano de solte a arma prato. a última vez. Eu já soltei, caralho. Aí- Pega outra arma e joga aí alguma rola, coisa. rola uma batata quente, né? Aí o cara tenta abraçar os amigos sai daqui, Sai fora. sai daqui, né? Porque sabe que, Cara, mano, é muito ó, bom, é muito sentou. É verdade. E é Meio legal que a mostra- reação de todo mundo. Exato. né? É. E realmente mostra como cada um tá ali por si, cara. Não, você é meu amigo pra caralho, mas. Mas, sai mano, pra lá, você né? vai tomar tiro, velho. Não quero Não, tomar você pensa que eles também. estão preocupados, depois eles, né, veem o cara destruído e falam, cadê o paramédico? Eu preciso de um paramédico. É, o O cara maluco tá. virou coxa de retalho, né, cara? Mas, nossa, velho. É. E parece um queijo suíço, o maluco. E outra coisa que acho que vale a pena citar é a tal da hiperviolência do filme, né? Começou por aí. O filme é extremamente gráfico. Então ele mostra o cara perdendo mão, perdendo braço, tomando trocentos tiros. Cada tiro, não, até soco, né? É. O cara voa. né? Exato, É. o cara, um chutinho, o cara voa. Só que eu acho que essa hiperviolência, ela ajuda a mostrar também a situação que eles passavam ali na história. O próprio robozão, o ED-209, quando ele é um criminoso, um possível criminoso, ele soltou a arma, ok, deu um defeito, mas vamos supor que o cara não tivesse soltado e fosse um criminoso mesmo. Cara, precisava dar 7.000 tiros no cara, né? Um é o suficiente. Que nem o próprio Robocop, você vê que ele é um pouco mais humano nisso, né? Tem um carinha ali, dá um em cada, né? Não precisa, mano, ficar fazendo o cara virar patente. Carregar o pente. Sabe? do- Exato. E parece que o robô ele já foi programado para essa ultra hiperviolência, né? Então, assim, é um negócio que na história faz sentido e o diretor quis mostrar isso de uma forma bem gráfica para você ver a calamidade que estava a situação, né? Que medidas extremas, né, requerem... Não, situações extremas requerem medidas extremas. Então vamos pôr aí um robô que metralha qualquer bandido até o cara virar tapete, né? E até pra mostrar a falta de discernimento do robô, né? Porque você vai colocar alguém na rua que vai ser Judge Dredd, ele vai executar o cara na hora. É verdade, entendeu? verdade. Ele é juiz, né? Júri e executor, né? E aí Exato, o cara vai, exato. vamos supor, se ele não solta a arma, um policial de verdade não atiraria. Se o cara atira, É. ele vai preso, Tem sei que lá. pôr julgamento, tem que Tem um monte de investigar. coisa, cara. Então, É. E aí você vai deixar na mão do robô pra tomar uma decisão sobre a vida da pessoa baseado no sistema limitado, né? Eles mostram como isso é limitado. Então. Ou seja, você está fazendo da justiça, que é uma ferramenta humana e filosófica para você conseguir julgar com imparcialidade, né, esse tipo de situação, você está jogando na mão de um robô que talvez seja imparcial mesmo, Mas não tem, mas não tem o a fator capacidade humano, né, de considerar. exato, então. de julgar mesmo, né, a situação. Cara, o que vocês acharam do ator que faz Robocop? Eu acho que primeiro, Peter Peter Waller. Waller, eu convenço que primeiro tem Que- jeito. Que certo. está também no Star Trek Into Into Darkness, Darkness. Você exato. pode ver a nossa crítica sobre esse filme aqui. E o cara, o visual do robô, acho que também Convence, né? convence, vocês não acham? Eu acho, totalmente. Principalmente se você for considerar a tecnologia da época, né? Pô, eu acho que é muito legal. Sim, muito bem legal. feito. E ele como ator dentro do robô, né, também convence. Porque Muito. poderia ficar muito estranho, né? Exato. Tipo, é um cara andando meio assim. Não, mas ele faz muito direitinho. Tanto é que, porra, uma das coisas assim, um monte de humorista copiava, né? O jeito que você faz. Uhum. E é tipo, acabou sendo
Virou parte da cultura. Virou um trope, né? Como um o meme. Hasta La Vista Baby, Exato. né, cara? Ele acabou fazendo parte da cultura pop, o jeito que ele anda. Ele deve ter tido algum tipo de preparação. O ator ele foi treinado por um mímico. Olha só. Não, mas é interessante que tudo o treino que o cara teve por semanas, no final não valeu muita coisa quando o dia da prova, da roupa, era um primeiro dia de filmagem. Você fala, põe a roupa aí, vamos testar. Só o põe a roupa aí durou 11 horas. Nossa. Imagina, cara, 11 horas. E aí a primeira coisa, beleza, você treinou suas mímicas, vamos lá fazer o trejeito de robô. Cara, não Putz, consigo. o cara com um negócio Com essa roupa, limitado, imagina. né? Aí precisa de mais tempo, mas no final o resultado convence, né? Até Convence, né, metal, né? Fica tem todos os truques bacanas, né? Pra parecer Parecer reluzente que cada vez que ele é aparecia, né? Até exagerado, né? Quando ele sai É. do carro, entra numa porta. Sim, derruba a porta, não sei o que lá. Isso é bem legal, cara. Até né, jogando vidro e tal. Meio que o Exterminador do Futuro também tem essa coisa, né? Tem. De como você mostra que o que tá ali não é só carne humana, é sólido. Você pega e bate na parede. Tem ele quebrando a parede pra pegar o cara e tal. uma cena meio Quebrando chapulinha vidro ali. e tal. É bem né? bacana, cara. E, só que até legal, cara. Fiquei bem impressionado com a maquiagem, por exemplo, quando você vê, né, a Nossa, cabeça é dele. fantástico. É né? muito bem feito, né, cara? Assim, principalmente pela época que o filme foi feito, né? É legal que né, o Robocop ao longo do filme, ele é a máquina, até a gente entrar numa discussão mais psicológica do personagem. Ele vai, parece, recobrando a sua personalidade, voltando a ser o Murphy e sendo menos Robocop. E quando ele aparece sem capacete, o quão grotesco é o rosto dele ainda, né? Colado na exato. máquina ainda. Não te dá ideia, por mais que ele tá voltando a ser humano, a gente ainda sempre ainda é um ciborgue ainda. Um ciborgue, É uma mistura ali. E você vê que assim, mostra um pouco a dor que o que ele passa, né, cara? Porque ele é uma figura, assim, a personalidade dele é totalmente reprimida, ele é um ser torturado ali. E mostra isso, que ele não tá ali a passeio, né? Ele tá. Exato, Cara, tá sofrendo, uma coisa. Tipo, olha o que fizeram com o cara, né? E tanto que o final do filme é todo feito com o Robocop sem capacete. Eu acho que justamente pra você começar a se identificar mais com o Murphy do que com o Robocop. Porque no final ele até planta, né, quando a gente tava falando aqui, o Robocop tem os trejeitos do Murphy antes, porque ele já era meio que o que definia ele pra história, né? Exato. Ele ter, né, o negócio movimento do herói do filho dele, É. as frases que ele usava pra render os bandidos, né? Morto-vivo você vem comigo. Já era um E sinal, no final, né, o presidente da OCP pergunta, né, qual é o seu nome, filho, né? Ele fala Murphy, não fala Robocop, né? Exato. E é legal até essa questão do filho, né, cara? É bem sutil como ele trata a questão da família. Em vez de ter uma exposição longa, conversa com a mulher, conversa com o filho, ele em duas cenas, uma cena só, na verdade, quando ele volta pra casa e passa por tudo aquilo lá e começa a lembrar das coisas, aí você vê que a questão do filho dele mesmo, a Arminha, né? O cara, ele quer ser o herói pro filho dele e tal. Ele fala, né, inclusive, né? Ele fala, às vezes um modelo, quer né? ser, Pra uma criança faz toda a Você diferença. pergunta, você gosta de fazer isso, né? Exato. Uma das cenas ótimas também, quando ele tá no jardim, ele fala assim, Robocop, por quê? Aí, o que você tem pra falar pras crianças? Stay out of trouble. Exato. Muito Tipo, bom, cara. total policial nerd, né, cara? Exato. Mas é legal porque, realmente, nos anos 87, 80, quase. cara, eu nasci em 86, e eu era fãzaço do Robocop, porque ele era uma coisa pra criança, né, cara? Um robô. Engraçado as coisas Pop. dos anos 80, cara, tipo, que não eram pra crianças. Né? E eram, e ao mesmo tempo eram. Conan, cara. Conan é outra coisa também. Rambo Exato. também, né, cara? Rambo, é. Aí a gente lembra da Exato. infância, vocês não sabem, eu tinha álbum verdade. de figurinha no Robocop, porque o Robocop tinha desenho animado. Agora Eu você adorava sabe que... o Robocop. Então, o Robocop virou um desenho animado, né? E o roteiro era de desenho animado, bem bobinho, bem light, né? Mas, cara, agora você imagina o poder de criação de um diretor. Porque se o cara recebe o roteiro do Robocop, do jeito que tá, se ele lê, cara, é muito fácil ele ir pro caminho mais óbvio. Que é o quê? O cara, vou fazer um filme de ação de um cara que chama robô policial, que vai lá e combate o crime. Então, assim, para o cara tirar desse roteiro, que é um negócio que parece ser bem raso, bem simples. Bem filme B, É, até mesmo, o né? título, Exato, né? robô tira, né? Pro cara tirar isso do roteiro e construir um mundo, sei lá, que seja dark ou mais cyberpunk mesmo, ter essa dualidade moral entre o homem e a máquina, etc. E as camadas em si, né? As camadas do filme, né? Então, assim,
isso é um grande poder que tem o diretor, né? Ele Essa- poderia ter feito só um começo- filme de ação. No começo ele nem gostou da ideia, né? Ele achou um filme idiota, o roteiro idiota, né? Ah, Porque a ideia do filme, do roteiro, não é dele, né? é? Uhum. É de outros caras. Tá. E aí, como era da mesma produtora do Exterminador do Futuro 1, foi rodando pra... ofereceram pra ele, né? E ele achou idiota, pra começar com o título. Robô, tira! Né? Aí a mulher dele que falou, não, peraí, acho que tem mais camadas aí, né? Vamos dar uma olhadinha melhor. Aí começou, né? Inclusive tem coisas que assim, que eu chutaria, não tem como dizer, mas eu chutaria que não estão no roteiro, Sim, que ele colocou e que acrescentam mais camadas ainda. Que, por exemplo, tem umas referências, né, que o Robocop, ele é um salvador, né? Ele é como se fosse um Jesus dos Estados Né? Unidos. Se o Jesus né? fosse dos anos 80 ali, Americano, o né? Jesus americano seria a favor de armas, Exato. né? Porque ele é Ser correto. um republicano É. ali, meter bala na E o bandidagem. diretor né? usa mesmo essa referência cristã, que ele fala, primeiro, ele crucifica, a gente vê o Murphy destroçado, Nossa, ele, né, destroçado. Puta que pariu. metralhado, e depois mostra uma ressurreição, e até no finalzinho lá, mostra ele andando sobre a água, né? Olha só. Pois Então- é, né, cara? Olha só. Então, assim, isso provavelmente não tava no roteiro, né? Tipo, agora vamos mostrar ele andando sobre a água em uma óbvia alusão a Jesus Cristo. É, Eu até tô risada nesse negócio do cara ficar ser estraçalhado, não sei o quê, porque é meio tosco, né? Assim, é trágico, mas é engraçado Você diz o até. Efialtes? O quê? O Efialtes? Quem sendo destroçado? Não, Murphy. todo mundo. todo mundo, Murphy, é, sim, sim, arrancando o sim. braço, arrancando a mão, aí o outro É. cara tomando tiro do ED-209. Só que, cara, eu acho que a intenção do diretor também é um pouco essa, né? De mostrar o absurdo da situação. Usar a violência de modo absurdo, porque se ele Exato. mostrasse de modo realista, a gente ia ter outra percepção do filme, Sim. né? A gente- Um tiro na cabeça ia matar o cara de vez, De né? vez. Tudo bem que você tem lá os órgãos artificiais e tal, mas... É só o fato de mostrar, você vai perceber a violência de uma maneira diferente. É. O exagero realmente é com propósito, né? Exato. Não é gratuito o que ele usa, apesar de ser Sim, absurdo, concordo, extravagante e exagerado, concordo, né? Concordo. Inclusive, você vê esse exagero dele não só na violência. Por exemplo, no meio do filme você tem um noticiário e tem comercial naquele noticiário. E, por exemplo, um dos comerciais são as crianças, né, com os pais, jogando um jogo lá, como se fosse um banco imobiliário, só que, cara, de bomba nuclear. Tipo, Paquistão, não vai me Problema invadir! geopolítico, Vai dar né? míssil! Exato! Então, assim... A banalização da violência por completo mesmo, Por né? completo, exato. É um mega exagero, mas ninguém tá falando assim, o Robocop ele tem muita propaganda violenta, sabe? verdade. Não é. E é engraçado porque o próprio Robocop, que é um filme violento, acaba virando brinquedo de criança, né? Bonequinho. e Pois tal, é, né? né? Pode crer. Até as notícias, né? O laser da paz, que ai, putz, Puta, muito bom, por cara. engano, Por engano! caiu e matou 200 Santa pessoas. Bárbara, tá ligado? Em 30 países, sei lá. Então, foda. E que reflete, pra você ver, o filme é de 87. O filme é de 87, cara. E ele reflete até hoje essa visão que a gente tem, a gente como humanidade, né? Não a gente. Mas de você Agentes mesmo. querer a paz através da violência, Uhum. né? Que é os Estados Unidos falando, eu vou para o Afeganistão levar a paz. Toma aí, 25 tanques, helicópteros, não sei quantos mil soldados. Drones Né? e bombas que os caras eram. Exato, que aquele negócio se você quer a paz, prepare-se para a guerra. E é um conceito que, na época do Robocop já é um negócio antigo, né? E tá até hoje. E é incrível como hoje fica mais claro que, assim, as guerras não são pelos motivos que eles alegam, entendeu? Dizem que são. E aí fica muito claro, assim, esse filme eu acho que traz, assim, cara, tem alguém orquestrando tudo por trás, sempre. Uhum. No caso da OCP tem os caras que eles têm um motivo que não é a melhora da humanidade e tal, eles estão lá pra vender e tal. Mas mesmo assim, nas guerras, nessas coisas, tipo... cara, a notícia tá ali, o âncora ali, Ron Burgundy. exatamente, o âncora, O Will Ferrell. ele tá ali meio que pra mentir pra população, tá ligado? Aquelas notícias que estão ali, cara, não são verdade, sabe? Não. O míssel não matou dois ex-presidentes sem querer. Sem entendeu? querer, Então exato, parece que tem alguém por trás e assim, olha, mas pra você aí de Aqui casa, tá- o que você vai saber é isso É um aqui, ó. acidente. É um acidente, acabou. entendeu? Como, por exemplo, o... Compra aqui o carro pra ficar feliz e vive a sua vida atrás disso. Exato. Trabalhando das 9 às 5 e juntando dinheiro pra comprar um carro, entendeu? Isso até me lembra, não sei nem se convém colocar na edição final, mas até me lembra no Arquivo X. Tem muito isso, cara. Toda vez que um agente morre, tipo,
tava acontecendo algum negócio sinistro. Não a e tal. gente morre. Não a gente, Uhum. agente. Então, se um agente morre, os caras, e aí, o que a gente vai colocar no óbito? Aí os caras, coloca a explicação oficial. Morreu em combate, morreu em combate não, morreu no cumprimento do dever, num tiroteio e tal, né? Então, assim, se a notícia que chega pra você, assim, você tem que ser cético em relação a ela, lógico, né, cara? Porque se você for acreditar em tudo que o governo está te passando, mais o que as corporações estão te passando, mais o que todo mundo está te passando, só o seu interesse não está sendo defendido, sabe? Exatamente. Né? Não, e tem... Hoje fica muito mais fácil saber disso por causa da internet, então você não tem uma fonte de notícia, não tem a TV, né? Lá nessa época era só a TV. O Povo Verhoeven não prevê a internet, olha, tá aí, então um erro do... Mas é bacana isso, né? Porque hoje a gente tem essa visão, você pode ter essa visão um pouco mais ampla que antes era impossível. Você tinha que acreditar ou duvidar, mas você não tinha alternativa, né? De você buscar, né, uma hoje a gente sabe assim, credibilidade. tipo, o governo, ele mente, isso não é assim, uma teoria da conspiração. Ele falou que não analisava ligação de telefone e analisa, né? Ele tem assim, casos, os Estados Unidos queria um motivo para entrar em guerra com Cuba, eles fizeram isso, tipo, deu errado, mas tá lá registrado que eles mandaram um avião e iam abater o próprio avião para falar que os cubanos abateram, entendeu? Pearl Harbor, que eles sabiam da informação e não contra-atacaram, até enfim, né? Mas tem muitas. né? Algumas são conspiração, outras não, algumas estão bem documentadas, como no caso da Cuba que você falou. E eu acho que, cara, o Robocop, ele pega isso daí, ele joga numa escala, como é que se diz? Ultra explícita, né? Usando de violência, né? Que é o cinema, né? É a mídia visual. Então, a melhor forma de fazer isso é jogando sangue na cara de todo mundo. Mas ao mesmo tempo, sem precisar ficar falando que, por exemplo, eu acho esses comerciais muito sutis, cara, porque, né? Não precisa... Comercial estranho, cara. Tá bom, sabe? Você não sabe que é uma crítica, por exemplo, você assiste adolescente, não sabe que é uma crítica ao consumismo, que é... Exato. Que as notícias estão tentando te engambelar. E o que eu acho que é legal também, por exemplo, tem a cena, por exemplo, da mulher sendo estuprada. Né? E é um dos primeiros crimes lá que o Robocop vai combater. E os caras estão pegando para estuprar a mulher e eles estão logo embaixo da placa de Delta City. Né? Então lá tá a placa fazendo uma propaganda Delta City, a cidade do futuro, sei lá o quê. E a mulher, logo embaixo da placa, está sendo estuprada. Então, assim, será que você não pode... expandir isso, né? Falando assim, do que adianta você ter lá em cima, lá em Delta City, uma cidade, blá blá blá, sendo que embaixo dela tá acontecendo tudo aquele monte de barbárie. Né? Elysium, né? Exato, tudo a ver. É na cena que ele dá um tiro no Dick Jones do estuprador. Do Dick Jones, exato. E também o Robocop, né, ele tem as diretrizes dele, né? Como todo bom robô, desde das leis de Asimov, né? Sim. O que o Robocop tem é uma versão das leis de Asimov adaptada para a força policial. Por exemplo, o Asimov, você nunca pode... O robô nunca pode causar mal a um ser humano ou impedir, ou por omissão, impedir que um ser humano faça mal a outro. Por exemplo, como é que um policial não vai fazer mal a um ser humano? Então não dá para colocar essa lei. Então eles colocam uma lei meio adaptada que é assim, você não vai fazer mal a inocentes, né? E aí o que é um inocente? Aí fudeu. Porque pro robô isso daí já não é mais um negócio binário. Tipo assim, ser humano, não ser humano, né? Vira um negócio inocente. Então peraí, deixa eu rodar um julgamento aqui no meu programa, sei lá. É um programa rodado no DOS, né? Então... E o negócio das diretivas, cara, é muito bacana quando é apresentado, né, que vem o criador e fala quais são suas diretivas. A diretiva 1, tal, 2, tal, 3, tal. Aí o cara, beleza. Só que enquanto o cara tá falando, beleza, legal, é isso, mostra lá na tela. Diretiva 4, confidencial. Já é uma arma de Chekhov. Olha, pode crer. Mostrando... O que é uma arma de Chekhov, Bruno? A arma de Chekhov, ela é um dispositivo de roteiro que ela diz que se você colocar alguma coisa no roteiro, você tem que dar um uso para aquela coisa, né? Você coloca uma pista no começo do filme que parece que é uma informação aleatória. Parece uma informação aleatória, mas lá na frente você vai ver que não. Você vai utilizar. Você vai falar, nossa, aquela colher que o cara pôs no bolso, tá aqui, sabe? Salvou o mundo. Né? Então é mais ou menos isso. Ele mostra que é confidencial,
você meio que não se importa. Exatamente. E lá na frente do filme você vai descobrir. Opa, essa é a Diretiva 4. Finalmente no final. Não fazer nada a nenhum funcionário da OCP, né? Isso é muito bacana. Cara, isso é muito legal. Porque além de ser uma arma de Chekhov bacana, ele é a resolução do conflito final de uma forma muito inteligente, né? Sim, muito. Isso eu achei que faltou no filme novo, por exemplo. Né? Não vamos dar aqui spoiler nem nada, mas poderia ter sido utilizado uma coisa parecida. Fica uma coisa mais boba, assim. Que nesse filme é utilizado de um jeito bacana, assim, porque é uma coisa que você não pensou, pô, é esperto, sabe? É como a luta do D209 e né, que ele cai na escada, sabe? Tipo, é uma coisa que você não espera que vai acontecer. Ele, olha, não, você não tinha pensado nisso aqui, ó. Você falou, nossa, é verdade, você me pegou, entendeu? Exato. Agora, não é assim, não, eu fui forte e consegui atirar no robô. Exato. Eu fui ágil e... Não é só uma batalha desviei. física, né? Exatamente, é uma batalha de esperteza, né? Meio duro de matar. Battle of Wits. No novo vira uma coisa mais psicológica, para subverter uma diretriz, né? Uma programação, na verdade, não é uma diretriz. Nesse, vira uma coisa tão cômica, como ele subverte. Cômica, É total. demais, Ele não Que é muito subverte bom, a diretriz, cara. o problema É permanece. aí que tá. Ele ainda está com aquela diretriz, né? É verdade. A grande sacada vem do diretor, né? Tem um presidente que é o topo da hierarquia ali da OCP, meu. Top. A ordem, né? O que ele Você fala, não a pode me ordem. matar, seu idiota. Eu sou um funcionário da OCP. Né? Aí Tá vem demitido. Vem lá o Roberto Justo lá e tá demitido. Fired. Donald Trump. Você né? está demitido. Não, não é assim, você está demitido. Thank you. Ele é educado, O né? silo maluco. É. É muito bom. Seria cara. até, né, cara, um jeito de a gente resolver os problemas de direito trabalhista no Brasil. Sim. Imagina só, Você está demitido. Tá demitido. Pá. Fuzila o cara. Mas isso é bacana porque é um final catártico, né, cara? Um final que você... caralho, ele era um vilão, Ele não tinha ele como- merecia morrer. E... Essa solução é tão simples, né? Demite o cara. Tipo, meu, o cara é Cara, funcionário, sendo sincero, vocês pensaram nisso? Não, ninguém Vocês- pensa nisso, Ninguém cara. pensa, né? Não é E sem é uma pensar. solução óbvia, né, Óbvio. cara? Porque ele continua ainda agindo como um robô, né? Respeitando a sua programação. Exato. Isso é muito bacana. Exato. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Pode se inscrever, você pode se inscrever aqui na cara do Rod, Aqui, cara do Robocop. exato. E você se inscrevendo, você tem sempre, sabe, as novidades dos vídeos novos, você é avisado. Certo? Exatamente. Você também pode acessar o nosso Facebook, em facebook.com/Os Bons Companheiros. Sim, tem muita coisa bacana lá. A gente agora tá no iTunes e em todos os podcasts. E lembrem-se, ao assistir bons filmes, Que seja com robôs companheiros. eu sou o 19. Jurassic Park do futuro.